Amada igreja, quero convidar os irmãos a fazer mais um exercício com seu corpo e ficar de pé e abrir a palavra do Senhor. Apenas um versículo no Hebreus capítulo 13, versos 14. Hebreus capítulo 13, versos 4, perdão. Hebreus capítulo 13, versos 4. Diz assim a palavra do Senhor: venerado seja entre todo o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. Amém? Irmãos, podem tomar os seus assentos. Quero mais uma vez agradecer ao pastor Júlio, que convidou para poder mais uma vez estar aqui com os irmãos para compartilhar a palavra do Senhor nesta campanha da família, resgatando a família para a arca. E foi-me dado a responsabilidade de falar sobre a santidade do casamento. A santidade do casamento. Na verdade, eu haverei de focar bastante naquilo que prejudica a santidade do casamento. O casamento é a primeira instituição que Deus criou. Antes do pecado, antes da igreja, ela foi criada com um propósito nobre. O casamento é a primeira instituição que Deus criou e foi criada com um propósito nobre. Lá no livro de Gênesis nós vemos lá que Deus diz: fortificai, multiplicai, enchei, sujeitai e dominai. Então Deus tinha no seu coração um projeto nobre quando Ele criou a família, criou o casamento, para que pudessem encher a terra, para poder ter habitantes sobre a face da terra dentro, ou seja, em conformidade com a vontade do nosso Deus. O casamento, ele é universal. Não só os crentes são chamados a darem passo em casamento, mas todo o ser humano sobre a face da terra. Não precisa ser crente para ser casado. Ao contrário do batismo, que só aqueles que aceitam Cristo como seu Senhor e Salvador, esses é que devem ser batizados. Mas o casamento não. O casamento é uma ordem universal. Mesmo alguém que não tenha nada com Deus, ele pode dar passo em casamento, porque é uma ordem universal. A Bíblia deixa-nos algum princípio para que o casamento possa se decorrer ao longo de todo o tempo dentro de uma harmonia, a fim de que eles chegam aos últimos dias de suas vidas com esse compromisso que assumiram perante a autoridade e também, muitas vezes, perante o Senhor. Esses princípios básicos do casamento, eles são dois, assim eu considero. Um para homem e outro para mulher. Em Efésios 5, 22, a Bíblia diz para a mulher: sede, eu não estou ouvindo nenhuma mulher repetindo a ordem delas. Sede, submissa. Parece pesado essa palavra, mas podemos torná-la mais suave. Sede obediente a teu marido.
Deus só pede uma coisa à esposa como instrução básica: sede obediente. Toda mulher obediente agrada o coração do seu marido. Não há marido mais feliz do que aquele que tem uma esposa obediente. Deus fala primeiro para a mulher: sede obediente, assim como ao Senhor. A tua obediência é para o Senhor. Você obedece ao teu marido como ao Senhor. Talvez você olhe para ele, mas você precisa olhar para o Senhor. Eu vou obedecê-lo como quem está obedecendo ao Senhor, porque quem vai recompensar a tua obediência é o próprio Senhor, através do seu marido. Diz a Bíblia que a Sara, lá no livro de 1 de Pedro, eu vou ler para os irmãos. 1 de Pedro, capítulo 3, versos 6, se não estou no erro. Perdão. 3, 6. Como a Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filha, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. A Sara, podemos chamar a mãe de todas as mulheres na fé em Cristo. A Bíblia diz que ela obedecia a Abraão. A obediência traz alegria. A obediência, como eu já havia falado, deixa a família, o marido mais leve. Pode ter a certeza de que se você é uma esposa obediente a teu marido, ele é um homem feliz. Ele é um homem leve. Como é bom ter uma esposa obediente. Mas se há uma coisa que muitas mulheres não gostam de fazer, é obedecer. Se há uma coisa que muitas esposas não gostam de fazer, é obedecer. Às vezes há umas cabeça bem dura, teimosa. A tua obediência facilita o trabalho do teu marido, no sentido de que se ele tem um projeto, você se obedece a ele nesse sentido, o projeto vai se consumar e a bênção vai ser para vocês. É Deus quem deixou assim essa ordem: obedeça o teu marido, porque sem essa obediência o projeto dele não vai adiante. A Bíblia diz: dois que não se concordam não andam juntos. Ninguém pode ir para um para norte e outro para sul. Não vão chegar a lugar nenhum. E para o homem, Deus diz apenas também só uma ordenança: amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja. Responsabilidade alta. Amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja. É mais fácil dizer à mulher: ame teu marido, do que dizer ao homem: ame tua esposa. O amor do homem para a esposa, falar às vezes é fácil. Levantar todas as manhãs e dizer eu te amo é moleza, mas é bom fazê-lo, porque isso também é agradável. Mas o amor que Deus está falando aqui, ele vai mais além do que falar. Ele é o amor da prática. É o amor que torna prático. É o amor que torna realidade. A tua esposa, além de ouvir, ela precisa sentir que o seu marido lhe ama. É um marido que batalha, é um marido que se esforça, é um marido que luta, que trabalha, que faz de tudo para que a esposa sinta o amor dele na prática. É essa a responsabilidade. Mas poucos homens gostam de amar. De verdade.
às vezes falam mais do que fazem. Falar porque falar é fácil, fazer é que é um problema. A Bíblia diz que o homem deve amar como Cristo amou a igreja. O que é que ele fez pela igreja? O que é que Cristo fez? Deu tudo até a morte para resgatá-la para si. Essa é a meta do amor do homem. Você não precisa talvez morrer por ela, mas se for necessário, que assim seja. Mas você precisa dar tudo para que a tua esposa sinta na prática o amor que Deus quer que você se manifeste para ela. Irmãos, o casamento, como eu já havia dito, ele é uma ordem universal. Quebrando um desses princípios, você põe em causa o teu casamento. Quando a mulher não obedece o marido, ou quando o homem não ama a sua esposa, você põe em risco o teu casamento. É desta base que começa toda a confusão. A falta de obediência e a falta do amor da parte do marido. Toda briga começa aqui. Quando a mulher já não quer submeter, não quer obedecer, quando o marido já não está a demonstrar o amor, começa toda a guerra deste lado. Mas pondo ele em prática, o casamento vai andando em pompa e circunstância. Talvez os irmãos já conhecem muitos casais que nem nada a ver com Deus têm, mas estão a viver 30, 40, 50 anos juntos. Conhecem ou não? Há muitos. Muita gente casada não tem nada a ver com Deus, mas está muitos anos juntos. Por quê? Porque eles põem em prática, sem muitas vezes saber, esses princípios. A esposa é obediente e o marido demonstra o amor. Só que para nós, os crentes, Deus pede mais algo do que esses dois princípios que também vemos lá no mundo e que as pessoas vivem vários anos casados com esses princípios. Mas para nós, os crentes, Deus exige mais. Além de mulher obedecer e o homem amar, Deus diz: eu também quero santidade no casamento. E é desse ponto que nós vamos desenvolver nossa breve meditação nesta noite. Lá no mundo, as pessoas casadas, talvez eles podem saltar do cercado. Encontramos homens casados 20 ou 30 anos, mas com filho fora, com outras mulheres. Em Santo Tomé chama-se boquita, mas 14, mulheres extra. E lá é tudo normal. Mulheres também, nesse tempo, que a coisa está virada já ao contrário, até mulheres casadas lá no mundo, vemos também com outra relação. Para eles é normal. Mas para nós, como crente, Deus exige de nós santidade. E é isso que eu quero desenvolver nesta noite com os irmãos. No versículo que nós lemos no livro de Hebreus, lá diz-nos: venerado seja entre todos o matrimônio, ou em outras palavras, digno de honra seja entre todos o casamento. Casamento é bom, casamento é agradável. A sociedade trabalha de tal forma mostrando que casamento é uma cadeia, que casamento é uma prisão, que casamento é algo que não é bom. Mostra muitos jovens que não deveriam casar. Eu fui criado por uma senhora, que era minha prima, porque a minha mãe tinha emigrado para Angola. E eu então precisava ser criado com a senhora, porque eu não podia ir para Angola naquela altura, como sou angolano, acabava de parar na tropa e provavelmente nem estaria aqui. E ela dizia todos os dias para mim: você só toma a mulher quando tiver casa. Se você não tiver casa, não pode tomar a mulher. Todos os dias eu ouvia isso. Até comecei a namorar com a minha esposa. Ela disse: vamos casar. Eu disse: nem pensar, só com casa.
só quando eu tiver casa. Era o princípio da família onde eu criei. Nem era cristão, não tinha nada a ver. Mas era desse jeito que eu fui ensinado. Irmãos, casamento é bom, é algo agradável, é um projeto de Deus para bem de qualquer sociedade. Uma sociedade que não tem casamento como algo sério é uma sociedade destruída. Uma igreja também precisa levar muito a sério o assunto de casamento. Casamento é uma bênção. E é neste ambiente que Deus tem um propósito. Primeiro, é no ambiente de casamento que Deus quer que os filhos cresçam. É no ambiente do casamento que Deus quer que os sonhos e os projetos sejam realizados. É no ambiente de casamento onde há uma intimidade completa. E é no momento, e é no lugar do casamento onde nós encontramos o começo de uma verdadeira vida cristã. Deus tem esse propósito no casamento, porque é através dele que ele vai alcançar outros objetivos, quer dentro da própria família, como dentro da igreja e, consequentemente, dentro da sociedade. Através do casamento, Deus ele vai operar maravilhas. Então, se você está casado como eu, sinta-se feliz, porque você tomou uma decisão que agrada ao coração de Deus. Quantos aqui estão casados? Amém. Quem está casado há 5 anos? Amém. Há 10 anos? Há 15 anos? Epa, vamos estar a diminuir. Há 20 anos? 23 como eu? Podemos parar por aqui ou podemos continuar? Temos aí o nosso irmão Carlos. 44, glórias a Deus. Almejo chegar lá e passar. Irmãos, diz então o versículo: digno de todos é o matrimônio. Casamento é algo agradável, irmão. Cuide do seu casamento, porque Deus tem um projeto bom nele, através dele. Os filhos criados no bom ambiente de casamento, eles também crescem com a mesma visão para o futuro. São mais educados, são os mais obedientes, mas os filhos que crescem numa família destruturada, pode ter certeza, só se Deus tiver misericórdia dele. Quanto não, terá grande dificuldade na sua vida de cada dia. Neste versículo que nós estamos lendo, diz ainda: o leito sem mácula, ou uma cama sem contaminação. O leito sem mácula fala-nos de sem rancor, sem ódio, sem inveja, sem raiva, sem violência, sem separação. Deus não quer que essas coisas façam parte do casamento. O leito ele precisa ser sem mácula. Precisa ser um leito bom, agradável, que agrada ao coração de Deus. Não permita que raiva, ódio seja de tal forma a ponto de perturbar o teu casamento. Perdoem-se uns aos outros. Eu costumo dizer, eu e a minha esposa, nós discutimos por tudo, mas não separamos por nada. Não somos perfeitos, talvez pior do que os outros aqui, mas fazemos de tudo para estarmos juntos e sempre juntos na presença do nosso Deus. Irmão, para que haja uma verdadeira santidade no casamento, é necessário que haja o tempo de oração de família. A família precisa ter um tempo de oração.
E eu e a minha esposa, nós escolhemos quarta-feira, exatamente hoje, como nosso tempo de oração e de jejum a favor da nossa família, a favor da igreja, a favor dos outros que precisam. A oração faz parte da santidade da família. Não tem como viver sem orar. Precisamos bastante da oração para nós continuarmos a prosseguir. Tira um tempo, tira um dia, tira uma hora, que seja a hora de oração para você e a tua família. Precisamos de leitura da palavra do Senhor. Precisamos de um pequeno culto dentro da família. O leito sem mácula também fala nos irmãos de um ambiente onde há compreensão e tolerância. Um ambiente onde há perdão, onde há amor, onde há alegria. Esse ambiente precisa ser criado dentro do nosso casamento. Você vai para trabalho, você fica a pensar logo na hora que o trabalho termina para você ir para casa, porque você sabe que em tua casa você se sente bem, feliz com tua esposa, com teu marido, com teus filhos. Crie o ambiente que o casamento seja um lugar acolhedor. Não seja esse ambiente que o homem, quando chega a hora de ir para casa, vai: já estou aí para casa, pá. É mais um dia de luta. Não seja assim. A mulher, quando vai para casa, já estou a voltar para lá, hein? Não seja esse ambiente. Crie um ambiente de alegria, de amor, de harmonia. Deus se agrada com esse bom ambiente dentro do casamento. Ele fortalece, Ele ajuda-nos a viver uma vida que agrada ao Senhor. A santidade torna mais fácil nós prosseguirmos, alcançarmos, à medida que o bom ambiente vai acontecendo dentro do nosso casamento. Mas naquele versículo que nós estamos lendo, ele diz: venerado seja entre todos os matrimônios o leito sem mácula. Porém, vem aqui essa palavra dizendo porém, mostrando que há uma mudança de situação, há uma variação, há algo que acontece em contrário. É como se fosse uma chamada de atenção. Deus está dizendo: porém, aos que se dão à prostituição e ao adultério, Deus os julgará. O porém de Deus é como uma chamada de atenção. Preste atenção no teu casamento. Porque há coisas que acontecem ou que podem acontecer que vão atrapalhar a santidade no teu casamento. Irmãos, a prostituição é o mesmo que sexo antes do casamento. Todo sexo feito antes do casamento, para Deus, é chamado de prostituição. Enquanto que adultério é sexo extraconjugal. Homem e mulher casados tendo relação com outra pessoa que não faz parte do casamento, independentemente do estado civil, quer seja casado ou solteiro, desde que não seja dentro do próprio casamento, para Deus é chamado de adultério. Nada mais mancha o casamento e a sua santidade como o sexo extraconjugal. O adultério, que é a relação sexual de pessoas casadas fora do casamento, ele mancha o casamento. Ele coloca uma mancha tal e prejudica o teu relacionamento entre você e tua esposa, a esposa de seu marido, e também você com Deus. Irmãos, sabem, entendem o que é alcatrão? É como vir com alcatrão e jogar nessa parede. Por mais que você passe, limpe, vai ficar sempre uma mancha. O adultério mancha o casamento. A Bíblia fala-nos da mulher adúltera. A Bíblia diz que ela foi apanhada no seu próprio ato. E os escribas e fariseus pegaram nela
e levaram até onde Jesus estava. E colocaram ela no meio e disseram: mestre, a lei de Moisés diz que aquela que foi apanhada no adultério deve ser apedrejada. E tu o que dizes? Jesus não disse nenhuma palavra. Abaixou-se e foi escrevendo na terra. Por que Jesus tomou essa atitude? Porque aqueles homens que trouxeram aquela mulher invocaram uma lei, mas invocaram a lei de forma errada ou incompleta. Eles disseram: essa mulher foi apanhada no seu próprio ato e diz a lei de Moisés que ela precisava ser apedrejada. É mentira. A lei de Moisés diz: o homem e a mulher que foram apanhados adulterando, os dois devem ser apedrejados. Mas parece que o homem era amigo deles, eles levaram só a mulher. Por isso que Jesus não pôde falar nada naquela altura. Ele continuou escrevendo no chão, porque Jesus não trabalha aonde há coisas incompletas. Jesus não trabalha onde não há verdade por completo. A lei não foi invocada com todas as suas letras. Foi invocada a favor ou para prejudicar a mulher e defender o homem. E Deus não trabalha nesse projeto. Tudo que não é completo, Deus não está lá. Ou é 0 ou é 100. Deus não trabalha com 50. Não tente construir uma relação, um casamento, uma família, algo para Deus com bases falsas. Deus não sustenta. Deus não abençoa. É preciso que haja seriedade naquilo quando nós estamos a tratar com Deus. Por isso é que Deus exige santidade no casamento. Então, Jesus ele abaixa e quando ele levanta ele diz: aquele que não tem o pecado, seja o primeiro a lançar a primeira pedra. E diz a Bíblia que um a um, olhando para dentro de si, examinando sua própria vida, aperceberam que também são pecadores. Então, um a um, começando por mais velho até ao último, foram todos embora. E ficou só Jesus e a mulher. E Jesus voltou a levantar e disse: aonde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? E ela disse: não, Senhor. Jesus disse: nem eu também te condeno. Vai, mas não peque mais. A palavra vai, ela só podia ir porque ela estava viva. Ela só podia ir porque ela foi para a presença de Deus. Irmão, Deus perdoa o pecado, mas não nos livra da consequência. Vai. Vai, é uma nova oportunidade. É uma nova chance. É um novo começo. Há espaço para perdão diante de Deus, mesmo em situações tão delicadas como essa. Mas diante de Deus há perdão. Não se deixe levar. Tudo que Deus quer que você faça é que você vá para um novo começo. Mas lembre-se, não peque mais. Deus está pronto a perdoar, mas não volta outra vez para trás. Porque voltando outra vez para trás, a consequência pode ser pior. A Bíblia também fala-nos de Abraão e a Sara. Vamos até lá. Assim a gente lê um pouco mais. Vamos até Gênesis, capítulo 16, versos 2 a versos 4. Gênesis 16, versículo 2 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: e disse Sara a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. Ou
e ouviu Abrão a voz da Sarai. Assim, tomou Sarai, mulher de Abrão, Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abrão, seu marido, a fim de 10 anos que Abrão habitava na terra de Canaã. E ele entrou Agar, e ela concebeu, vendo que a concebera, foi sua senhora desprezada a seus olhos. Não sei se Abrão já estava de olho nessa egípcia há muito tempo, mas assim que a Sarai apresentou a proposta para ele não recusou. Ele nem pensou, olha, vamos orar por isso, nada. A proposta de saltar de cercado era tão boa que Abrão não pensou 2 vezes e cometeu um adultério e trouxe uma consequência que começou desde aquele tempo em que a jovem concebeu. A primeira coisa que ela fez, ela começou a desprezar a sua senhora. Ela depois precisou sair de casa, mas o filho dela veio formar uma nação, um povo, que esse povo luta contra o filho de Abrão até o dia de hoje. Os ismaelitas e os Isaac, os palestinos e os israelitas. A consequência do pecado, ela prolonga por muitos anos. Por isso Deus quer que nós façamos de tudo para que o nosso casamento seja santificado. Luta, busca, trabalhe. A Bíblia diz: vigiai e orai para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Às vezes achamos que já sabemos tudo, já vimos tudo, ou conseguimos entrar e sair. Vigiai e orai. Deus tem sempre razão quando afirma na sua palavra. A prostituição e o adultério, ele tem um instrumento nesse nosso tempo moderno, com base na internet, que se chama-se de pornografia. Ela já existia há muitos anos e com o passar dos anos ela vai mudar de figura, mas no fundo é sempre ela mesma, um instrumento do diabo para perturbar a família. Só que nesse tempo que nós vivemos, ele tornou tão acessível, tão fácil chegar lá, mesmo sem querer, você acaba metendo o olho. Vigiai os vossos filhos, os nossos filhos. Constantemente eu preciso perguntar, a minha esposa também pergunta ao Mateus: o que é que você está vendo? Ele responde: estou no jogo, estou a ver o avião, já que ele gosta de avião. Mas quando ele demora a responder, nós temos que ir até lá e confirmar. Normalmente é algum jogo que a gente já disse a ele que não queremos que ele jogue, porque a internet tornou algo fácil. E a pornografia tomou esse instrumento que é a internet para ser algo natural. Irmãos, se é uma coisa que mancha e começa a prejudicar o casamento, é a exposição à pornografia. Eu quero falar aqui de 3 coisas. Quem se expõe à pornografia, a primeira coisa, ele chega a um ponto que ele já não consegue retroceder. Ele tem que tomar alguma atitude. Ou ele se masturba, que é pecado perante Deus, ou ele mantém relação com outra pessoa fora do casamento, que também é pecado, ou ele mantém relação com sua própria esposa, mas com pensamento e vontade e desejos inclinado para aquilo que ele acabou de assistir, que também é pecado. Tudo que vem de lá é pecado. E tem a quarta coisa: ela traz espíritos demoníacos para dentro de casa. A pornografia é um instrumento de Satanás para atrapalhar, para perturbar a vida de família.
E nós, como crentes, não estamos livres, porque temos nosso telemóvel na mão e a exposição dela está constantemente a ser bombardeada na internet. Já estamos chegando ao fim. Eu quero convidar os irmãos, vamos ficar de pé e vamos abrir Efésios capítulo 5. Irmão, Deus tem um propósito com tua família. Lute, busque, medite, faz de tudo para que ela seja uma família, como disse Josué: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27